E sejam muito bem-vindos ao programa onde a saúde é a estrela. E hoje a gente vai falar de dor, ou melhor, como se vê livre da dor. Então presta bem atenção no programa, porque hoje a gente vai entender qual que é a diferença entre uma dor qualquer e uma dor crônica. Por que é tão importante que o nosso corpo sinta dor e que é péssimo aquela pessoa que tem aquele probleminha que não sente dor de forma nenhuma. Pode ser muito grave isso, hein? Então preste atenção porque tem muita dica valiosa, mas só depois da vinheta. E eu já estou aqui no estúdio com a doutora Monique Laureano, ela que é especialista em dor. Então, ou melhor, né, em livrar você da dor, né? Ela conhece a dor para poder entender e tirar ela de você. Seja muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada, agradeço o convite para participar do programa. E com certeza, né, a essência de tratar a dor é justamente entender muito bem o porquê da dor, né? Esmiuçar ao máximo essa causa e a partir daí guiar o tratamento. E dor, ela acaba com a qualidade de vida, né? É só você sente dor aqui um pouquinho, e eu brinco ainda, né? Dor do pescoço para baixo é uma coisa, dor do pescoço para cima é outra. Né? Ixi, quando é como se diz, do cabelo até a ponta do pé é um pouquinho mais complexo. Que pega o corpo todo e acontece, né? Muito. Então, isso acaba teu bom humor, você não tem mais paciência, acaba com a tua qualidade de vida, a dor, né? Com certeza. A gente tem um grau de sensibilização maior à dor que se chama alodínia, onde o receptor de tato, de encostar na pele, reflete em dor. E a pessoa sente o encostar, que seja da roupa ou alguém encostando mesmo, e ela ativa diretamente a via da dor. E com isso ela fala, meu Deus, eu não consigo que ninguém me abrace, não consigo mal vestir roupa porque a dor está ao extremo. E não é algo que é psicológico, é algo que é real, que é o grau máximo da dor chamada de alodínia, quando o cérebro está totalmente sensibilizado pela dor. Alodínia? Alodínia. Que interessante, isso é uma condição mesmo. Então, eu botei a camiseta, o que ela pegar na minha pele, eu sinto, é como se eu fosse um recém-nascido, assim. Aquela pele de recém-nascido que tudo sente ao extremo. Eu espero que o recém-nascido não seja tanto assim não, porque coitadinho você sofre tanto. Mas um exemplo que é muito comum, a dor dos zoster. A dor dos zoster é muito comum quando a pessoa tem no tórax, por exemplo, geralmente eles erguem a camisa ou ficam sem camisa justamente porque o toque da roupa incomoda. Isso. E também a gente tem o outro extremo, que são as pessoas que não sentem dor. Exatamente. Né? Que é perigosíssimo, né? Com certeza. Temos o que a gente chama, entre várias variáveis ali, a insensibilidade congênita à dor. Inclusive a pessoa nasce com isso mesmo, ela não sente dor nenhuma. E lembrando que apesar de ter a condição de dor crônica e os transtornos decorrentes disso, a dor em si é um mecanismo de defesa. A dor aguda, que é aquela menor que 3 meses, que eu brinco até, eu dou sempre o exemplo da roseira, em que eu estou espetando o dedo no espinho da roseira. Eu espeto o dedo, sinto dor para tirar o dedo do espinho da roseira. Então é um mecanismo de defesa. Quando isso deixa de existir, a gente fica suscetível a várias lesões. Aí queima a mão pegando uma vasilha quente, porque ela não percebe a sensação dolorosa, entre vários outros danos, é bem grave. Geralmente a perspectiva de vida desses pacientes é bem reduzida quando ele não sente dor. Olha, até isso influencia na expectativa de vida da pessoa. Sim, porque quebrou um dedo aqui, não sente, né? Você vai lá, dali a pouquinho dá uma complicação e você vai parar no hospital. Mas vamos lá, quais são para quem está aí sentindo dor, né? Quais são as reclamações que a senhora mais ouve no consultório? A pessoa chega e qual que é o campeão? Campeão? Eu diria que o nome da doença campeã seria fibromialgia. Mas nem todas são de fato. Ah, não, então lhe procuram, olha, eu estou com fibromialgia, eu olhei no Dr. Google e o Dr. Google diz que eu tenho fibromialgia, nem sempre é isso? Às vezes não é nem só o Dr. Google, às vezes outros colegas mesmo, ou conhecidos da pessoa mesmo, vê que a pessoa já está bem capacitada no seu dia a dia, tem dor, ela reclamou da dor na cabeça, dor nos pés, dor no braço, tem dor tudo quanto é lugar, é fibromialgia, e não é assim que funciona. E daí é que eu passo a conversar, entender o caso daquele paciente e a maioria das vezes não é fibromialgia. E o que pode se passar, digamos assim, por fibromialgia?
Ah, achei que era fibromialgia, mas é? Olha, eu já vi de tudo. Tem paciente que chega com a dor bem localizada na questão, por exemplo, no ombro irradiando para o braço e acha que é fibromialgia. Isso é bem claro que não é. Porque a fibromialgia em si, não tem um exame que vai falar que você tem fibromialgia, um marcador igual um teste positivo para dengue, vamos assim dizer. Teste positivo para fibromialgia não existe. A gente tem alguns testes, por exemplo, a termografia, que é uma foto em que ele marca por cores diferentes a parte mais inflamada do corpo. E com isso a pessoa consegue enxergar a própria dor. E a partir da dimensão quantitativa disso, né, quantas áreas ela está com dor, ela consegue ter uma ideia pensando em fibromialgia ou não. E aí ela fica mais tranquila, menos angustiada no sentido que ela enxerga a própria dor. Não é psicológico, ela existe, está ali. Esse é um primeiro caminho na identificação dessas dores mais inespecíficas. Mas, claro, o diagnóstico da fibromialgia entra uma dor generalizada com várias áreas ali, e tem também dois outros critérios, que são distúrbios de sono e fadiga. E fadiga é o cansaço mental, né? E distúrbio do sono seja tanto insônia ou sonolência. E eu até brinco com os meus pacientes, que todo paciente que tem dor crônica não precisa ser uma fibromialgia ou uma dor generalizada no corpo inteiro, se ele tem uma dor crônica, ele já vai ter. É quase automático ter um distúrbio do sono e uma fadiga no dia a dia. E não necessariamente a fibromialgia. Quem que dorme bem com dor, né? Exatamente. Dorme bem com dor. Então, aí você não dorme bem, você acorda cansado. Aí seu dia já não rende, seu corpo está mais desgastado, aí vem mais dor. Isso. Mas achei interessante isso que a senhora falou, de ter uma foto, digamos assim, da inflamação. Porque quando a gente começou a falar de fibromialgia, aí a gente teve aquele boom de se falar sobre fibromialgia, quando a Lady Gaga cancelou o show no Brasil e tal, e todo mundo falava de fibromialgia. E muitas vozes se levantaram para dizer que, digamos assim, era psicológico, que não era realmente uma doença, que era mais um estado de espírito do que algo no corpo. Você já está falando que se está mostrando áreas inflamadas, então é um estado do corpo, né? Infelizmente, a dor é muito negligenciada no nosso dia a dia, né? Socialmente. E a pessoa que sente dor crônica, ela passa a se questionar se a dor realmente existe. E aí vem esse argumento de dor psicológica. E o que eu vejo muito claro tanto a nossa interpretação da dor, ela tem reflexo de todas as experiências que a gente teve prévia dolorosa. E o nosso comportamento emocional influencia diretamente nisso. Então, assim, se eu tive uma experiência ruim de dor lá atrás, logo uma dor nova que apareça pode ser assustador. E aí ser muito mais potencializada por isso. Quando a gente tem a entidade dor crônica, que são mais de 3 meses de dor, o cérebro interpreta de uma forma diferente. Ele tem mais receptor, mais sinalizador de dor e tende a potencializar tudo isso. Nesse momento, estratégias como a abordagem do humor, abordar a parte do sono, por exemplo, atividade física, hábito intestinal e alimentação, influencia diretamente. Tanto pela parte, pensando em hábito intestinal e alimentação, potencializando a inflamação. O que piora a inflamação, piora a dor automaticamente. Assim como o senhor até colocou bem, a parte do sono. A dor em si, se a pessoa está com dor, logo ela costuma demorar mais a pegar no sono. Se ela não dorme bem, os receptores e a sinalização da via da dor também é potencializada. E aí ela passa a sentir mais dor. Eu brinco que é um ciclo vicioso, que a gente precisa quebrar de alguma forma, senão vai perpetuar a dor o tempo todo. E aí a gente precisa escolher, eu quero ficar sem dor, mas não é só a dor pontual. Eu preciso fazer a abordagem de todos esses como se diz, esses campos para poder ter um resultado legal e impactar no dia a dia daquela pessoa. Fibromialgia atinge mais homens ou mulheres? Mulheres, sem dúvida. Atinge mais mulheres? Mulheres. Por isso sofreu preconceito. Quero ver. Eu aposto que tem mais estudo de calvície do que... É incrível. Como, né, algo que afeta os homens acaba ganhando mais estudo e destaque. Isso aí é complicado. A parte de fibromialgia, de fato, ela afeta mais mulheres. Mas a gente vê na saúde como um todo, né? Nem só a parte de dor. Mulher, ela procura mais o atendimento médico. Ela sente algum desconforto, alguma coisa, ela já está no atendimento no dia seguinte. O homem não. Ele tende a segurar um pouco, vou fazer isso, aquilo, outro, tem muitos afazeres no dia a dia, ele não vai procurar de cara um atendimento. Não. Então, isso influencia as estatísticas.
Homem não, homem não. Homem para médico e casamento. Ele vai lá porque a mulher disse a hora que ele tem que estar. Senão não vai. É bem por aí Senão mesmo. fica parado. E tem essa questão, eu queria até inclusive entrar um pouquinho nessa questão de a dor crônica. Você falou que dor crônica é quando ela tem mais de 3 meses de duração. Uhum. Então, ali eu já considero uma dor crônica. Exatamente. E aí o homem vai lá, não quero esse negócio de médico, é bobagem, ele vai mandar fazer um monte de exame, eu não tenho paciência para isso, eu vou tomar um anti-inflamatório. E aí eu vou começar a me automedicar. Qual que é o problema em relação a isso quando eu tenho uma dor crônica que exige uma atenção diferenciada e uma atenção profissional e eu começar a me automedicar? Bem uma Toragesic, legal, né? Ibuprofeno, que é muito comum. Então, assim, eu brinco, anti-inflamatório, ele foi feito para dores inflamatórias agudas. Eu machuquei, eu caí, tem uma inflamação importante ali. Ok, e claro, sob prescrição médica, todo anti-inflamatório a gente tem que considerar também que ele tem os seus efeitos colaterais, principalmente gástricos, estomacais ali mesmo, renais, capazes de causar uma insuficiência renal, e o que poucos sabem, a parte cardíaca também. Tem estudos hoje já bem elucidados que mostram que tem maior risco cardiovascular, maior risco de infarto um paciente que usa anti-inflamatório do que quem não usa, principalmente quando tem um risco genético associado. Então, sempre que possível, fugir do anti-inflamatório. Então, temos analgésico simples, o antipirona. Adoro antipirona se não tiver alergia. Mas, claro, isso para uma dor aguda. Tem também as dores crônicas que chegam para mim usando anti-inflamatório de muito tempo. Tem paciente, graças a Deus não é o mais comum, mas tem pacientes que chegam para mim usando corticoide de prednisona, já tem 3, 6 meses, todo dia, tá com dor de estômago, todo inchadinho e não sabe o porquê. E aí lá tá a causa do porquê. Então, assim, o tratamento da dor crônica é diferente. Primeiro, a automedicação já não cabe ali, porque esses medicamentos, como todos já devem saber, eles agem pontualmente. Eu vou usar o ibuprofeno anti-inflamatório. Ele vai agir enquanto ele estiver fazendo ação, por 8 horas, na melhor das hipóteses, até umas 12 horas ali, alguma resposta. Depois, se você não tomar de novo, a dor vai voltar tudo de novo. Por que que isso acontece? Porque eu não estou resolvendo a causa, a raiz do meu problema. Que aí sim, eu tenho que entender, que seja uma doença inflamatória mesmo, uma tendinite, mas ela é crônica, então não vai ser um anti-inflamatório que vai resolver. Eu tenho que abordar a raiz do problema da inflamação. O anti-inflamatório poderia ter resolvido lá na fase aguda, mas na fase crônica eu tenho que procurar um reparo daquela lesão. Como que eu posso procurar isso? Na minha área de intervenção em dor, a gente usa tecnologias ou até mesmo algumas infiltrações, que não são todas iguais, como a maioria das pessoas acham que são, e procurando o reparo daquilo ali. Então, tanto a tecnologia quanto as abordagens locais de infiltração visam a regeneração. O que é isso? Fazer com que as células inflamadas saiam do local, vão para a circulação e sejam eliminadas, e tragam células novas, que faz uma inflamação benigna, no caso, para reparar aquele dano. Por exemplo, uma tendinite região do cotovelo, o cotovelo do tenista, que a gente chama, uma epicondilite. Eu aplico tudo ali a nível local, o que vai implicar em menos efeito colateral, isso é local, então não vou ter problema de estômago, não vou ter problema renal, inclusive são abordagens que a gente pode usar em paciente dialítico, por exemplo, não tem problema nenhum a mais renal, e que vai resolver o meu problema ali. Diferente de um remédio que eu tomo, vai, como se diz, agir no corpo inteiro, e sei lá, na melhor das hipóteses, uns 20, 30% vai agir no local que realmente precisa. Sim, porque o pessoal às vezes pergunta, como é que o remédio sabe? O remédio não sabe, o remédio vai fazer pelo corpo todo, né? E ali, então, quer dizer, então, pelo que a senhora estava falando, o risco de quem faz a automedicação é de começar a tomar remédio para o sintoma e não resolver o problema. Exatamente. Eu brinco a associação, a analogia com incêndio. Pensa uma chácara que pegou fogo, tá alastrado tudo. Eu vou pegar um baldinho de água e jogar ali para tentar controlar um incêndio que está descontrolado. Não vai funcionar. Você vai ficar no baldinho lá uma vida e o incêndio não vai controlar. Então a gente tem sempre, quando a gente aborda uma dor crônica, abordar a causa primária daquilo ali. Por que está assim, qual o problema, a raiz do problema, e, entendendo essa parte, abordar aqueles outros componentes de humor, sono, alimentação, hábito intestinal, impacto de vida social e atividade física.
E é muito importante que a senhora estava falando, porque a gente tem até uma entrevista. Quem acompanha aqui o programa, quiser dar uma olhadinha lá no canal do YouTube, tem lá da doutora Lorena Bahia, que é a presidente do Conselho Regional de Farmácia. E ela fala que o uso de corticoide, anti-inflamatório ininterrupto, às vezes você está com um probleminha desse tamanho e o remédio vai te dar um deste tamanho. Então, né, às vezes é mesmo de ir lá, chega para sua esposa, né, e fala, marca lá para mim, se você é homem, se você é mulher, eu sei que você é autônoma, mais inteligente que os homens, né? Aí você mesma vai marcar. Então, quer dizer, parar com isso. Tem alguma outra forma, por exemplo, que às vezes o pessoal fala, tem que colocar o quente, tem que colocar o frio. Eu nunca entendi isso. Quando, por exemplo, alguém se lesiona, quando que tem que colocar a coisa quente e quando tem que colocar a coisa fria no local? Olha, é até um questionamento que acho que foi uma das primeiras perguntas que eu fiz quando eu comecei dor na USP em São Paulo. Eu questionei isso aí. E aí a conclusão é meio... Até vocês vão ficar surpresos com relação a isso. Mas na prática o que for mais confortável você usa. Por incrível que pareça, eu fiquei meio decepcionada com essa resposta, mas é a verdade. De modo geral, que a gente vê na maioria dos estudos e também no dia a dia, quando o paciente, por exemplo, tem um impacto, uma contusão, bateu em algum lugar, acabou se machucando por isso, às vezes até uma fratura associada, mas que tem uma parte mole ali ao redor de músculo afetado, por exemplo. Quando é algo recente, o gelo costuma ter uma propriedade melhor nesse sentido, tá? E aí o gelo ou quente realmente vai do que aliviar a dor do paciente. Essa foi a conclusão final de todos os estudos. Mas na parte mais aguda de impacto de contusão, o gelo tem uma propriedade melhor. O gelo para tirar, desinchar um pouquinho ali, desinflamar. Né? E tem essas coisas de banheira de gelo, mergulhar em banheira de gelo, que às vezes a gente vê cada... Tem uma abordagem, até foi uma paciente que comentou comigo uma vez, da fisioterapia, que tem até banheira de gelo, exatamente isso aí. É uma abordagem diferente deles mesmo, até de esfriar o processo inflamatório, coisa nesse sentido, mas até é uma coisa que eu não uso e eu acho que é meio difícil para o paciente também ficar na banheira de gelo, né? Quase uma tortura. Sim. Então, acho que tudo tem que ser ponderado, o que realmente vai trazer um efeito positivo sem causar mais efeitos negativos. Eu acho que esse é o principal, no bom senso. E, por exemplo, assim, nada dessa coisa de... Qual é o protocolo? Estou com fibromialgia, você realmente comprovou ali, nesse caso é fibromialgia. Quais são os primeiros passos? Certo, vamos lá. Eu diria que depende do grau de descompensação dessa fibromialgia. Primeiro, eu pego de tudo, então eu pego uma paciente muito descompensada e uma paciente mais ou menos. Qual você quer começar? Não, vamos lá pelo mais mais grave, uma causa mais grave. Então vamos lá, o mais crítico. Até tem uma paciente que eu fiquei muito feliz com o resultado dela, conversando com ela hoje. Então, o paciente extremamente descompensado da dor generalizada, não dorme direito, insônia o tempo todo, fadiga 1000, não consegue mal sair de casa, não pode encostar, dói. É uma paciente que eu não penso duas vezes no consultório. Eu abordo, explico tudo e a gente vai caminhar para um bloqueio venoso simpático, que é esfriar o processo da descompensação. Quando o paciente tem uma fibromialgia extremamente descompensada, o principal mecanismo da fibromialgia que a gente tem bem elucidado é a estimulação do sistema nervoso simpático, que é o sistema de luta ou fuga, que a gente usa para correr do cachorro bravo, para correr do ladrão na rua, por exemplo, o desespero. Então, nessa fase, não importa a memória, a gente não pode dar vontade de ir no banheiro, é sobrevivência. E quem tem a fibromialgia tem esse sistema hiperativado 24 horas no dia, por semanas, meses, enquanto está a descompensação. E a gente precisa bloquear esse sistema. Então, existe o que a gente chama de bloqueio venoso simpático, que pode ser usado lidocaína ou associar com a ketamina. Deve ser feito supervisionado, tem toda uma monitorização, todo um processo médico em relação a isso, em que ele vai esfriar esse processo. Esfriado esse processo, eu reavalio esse paciente novamente, para ver o que ficou de dor localizada. E aí sempre tem uma dor na parte de trapézio, aqui das costas, que é onde acumula mais tensão da musculatura. Às vezes tem algum componente na parte de braço ou perna também, lombar sempre tem um pouquinho. E aí eu vou com a técnica intervencionista localizada em cada área. E aí a gente associa o bloqueio venoso simpático quinzenalmente
com a minha intervenção localizada nas outras semanas, vamos assim dizer. Eu tenho um encontro semanal com esse paciente ou quinzenal, a depender da disponibilidade. E desde o primeiro momento em que eu já conversei com ele, eu já passo algumas orientações de relaxamento mental. Eu gosto muito do Mindfulness, a famosa atenção plena, né? No sentido de trabalhar a parte da mente. Às vezes eu caso ali num plano de tratamento com a psicoterapia também. Gosto muito da abordagem de EMDR, que associa um pouquinho o cuidado com traumas antigos desse paciente, que seja trauma relacionado à dor, e quase sempre tem traumas pessoais mesmo, familiares prévios, que a gente tem que abordar também. E esse paciente vai abordando dessa forma. Assim que eu consigo uma melhora, geralmente logo após o bloqueio, eu já tenho no dia seguinte, eu já começo a orientar ele que ele tem que fazer o mínimo de alongamento. Então, que começa pelos braços e pernas, algo levinho, e a gente vai progredindo conforme ele tolera. O paciente que tem a fibromialgia, a principal receita é manter a atividade física, o mínimo de alongamento. Só que para ele fazer isso, ele não pode estar muito descompensado. Ele não vai fazer. Esse é o segredo. Entra lidocaína e às vezes a ketamina. No bloqueio venoso. Aí realmente entra medicação forte mesmo. Não é que é uma medicação forte. Eu diria que se você for pegar um paciente que está usando anti-inflamatório há muito tempo, geralmente está associado a vários antidepressivos, como se diz, um combo. Tem paciente que chega para mim com 21 medicamentos diários. Tipos de medicamentos, fora que tem uns de 6 em 6, outros de 8 em 8, e aí vai. Não é 21 medicamentos diferentes, não exatamente. É comprimidos. Comprimido chega a 50. Muito mais. Então, pegando um paciente nesse nível, e eu tenho uma técnica supervisionada e tudo mais, em ambiente controlado, que eu faço uma única vez e tenho um resultado, e aí eu posso fazer em outros momentos conforme a necessidade, o efeito para aquele paciente é muito mais positivo, quase não tem efeito colateral, é comprovado cientificamente. Quando tem, às vezes tem um pouquinho de sonolência, algum mal-estar leve, mas é algo bem leve comparado à situação que o paciente está. E aí eu consigo associar todas essas outras terapias, proporcionando sempre o bem-estar daquele paciente. Eu tenho uma paciente que essa que eu comentei hoje, ela é do Pará, veio para cá, ficou 3 semanas aqui comigo e chegou para mim nesse grau máximo, exatamente esse exemplo que eu falei. Hoje, ela estava feliz, sorrindo daqui até aqui, até falei, nossa, não parece a mesma que estava cabisbaixa, desanimada. Falei que eu estava sem esperança de tudo, já tinha tentado de tudo. E hoje estava feliz da vida, me contando, eu tenho uma notícia boa. Eu falei, conta qual a notícia boa. Ontem teve um evento do meu filho no trabalho e eu consegui ir, me convidou com meu pai, toda a família para ir. Eu nunca ia, porque eu não tinha motivação, estava com dor, estava desanimada. Ontem eu consegui aproveitar pela primeira vez o evento social. Eu falei, parabéns. O mérito é todo seu. Sem medo de ter que fugir do cachorro. Achei interessante essa... Porque então, quer dizer, onde é que entra o fator psicológico? Eu estou com medo o tempo todo, eu estou ansioso o tempo todo, então eu estou com aquela sensação de que tem um cachorro que vai começar a me perseguir. Meu corpo reage jogando aquela descarga de adrenalina. E aquilo é maravilhoso, a descarga de adrenalina é o que faz a mãe levantar um carro e tirar um filho de baixo, o pai abrir a boca do jacaré, pular do barco da Disney, que nem a gente viu esses dias. Só que aquilo é para segundos, né? Você tem aquela descarga e durante segundos você não pensa no xixi, não pensa mais nada, o seu corpo é uma máquina de fazer aquilo que você precisa fazer, seja correr, seja levantar o carro. Só que aquilo, se você ficar com aquela descarga ali constantemente, o corpo ele... Não aguenta. E aí vem o real, vem a inflamação real. Sim. Sai da cabeça e começa o problema real. Interessante. Como se diz, é até difícil dizer o que é causa-consequência. Se sai da cabeça e vai para o corpo, é o contrário. Mas aí o que eu consigo ver, e tem alguns pacientes que eu não consigo falar para eles, eles chegam para mim, afinal, tem uma fibromialgia, eu falo, espera o final do tratamento, eu posso te responder essa pergunta? Eu vou te tirar da descompensação, da dor, de todo esse transtorno, mas a pergunta se o diagnóstico é fibromialgia ou se é uma dor crônica generalizada que está fazendo tudo isso com você, no final do tratamento eu te respondo. Por quê? A fibromialgia é uma dor crônica, assim como uma hipertensão ou uma diabetes. Ela tem controle, tratamento, mas ela não tem cura. Uma dor crônica generalizada que o paciente fala bem para mim, Monique, eu sempre faço essa pergunta, eu teve algum bloqueio, algum trauma emocional lá atrás, antes de começar as dores? Você lembra bem quando começou as dores lá no seu passado? Aí eles me falam, teve uma perda do meu pai, teve um abuso sexual, teve alguma coisa muito marcante. Eu não tinha nada até então. Depois, nunca mais foi a mesma.
Então, nesses casos, eu consigo precisar bem que teve um marcador ali que causou toda a descompensação, que eu vou cuidar da descompensação, e o segredo maior é cuidar desse bloqueio emocional também. E aí casa junto comigo a parte da psicoterapia abordando esse bloqueio. E aí o paciente vai sair da descompensação e vai resolver a causa lá para trás. Esse paciente termina o tratamento zerado. Ele segue a vida e nem lembra que tem dor depois. Vai ficar no passado. Eu falo que ele tem que escrever um livro. Eu brinco sempre, tem que escrever um livro. E esse paciente, aí no final eu falo, você não tem fibromialgia. Um paciente que tem fibromialgia, ele não, às vezes ele até lembra alguns marcos emocionais, tudo bem marcante, mas ele sabe que quando estressa, quando passa qualquer estresse emocional ou uma temperatura mais fria, a dor vem. Ou a fadiga vem junto, o déficit de memória vem junto. E aí, passou, volta ao normal. Então, quando eu tenho uma fibromialgia, uma doença crônica, e eu consigo sair da descompensação, totalmente descompensado, às vezes o tato incomoda, a dor o tempo todo, sem disposição para nada, ele sai da descompensação, ele vive bem, com qualidade de vida, mas ele tem que fazer um controle, que aí é uma abordagem diferenciada, muitas vezes precisa 1 ou 2 medicamentos de uso contínuo crônico associado a estilo de vida. E esse paciente, fora da descompensação, ele sabe que quando ele tem esses gatilhos que a gente fala, de temperatura, de estresse, ele faz um picozinho de desconforto, volta. Fica normal, desconforto, volta, fica normal. Então é como se fosse uma doença hipertensiva que toma remédio e fica controlado, mas que ele passou um estresse, alguma coisa, a pressão sobe. E aí passou o estresse, volta. É a mesma analogia da doença crônica. E quero até perguntar essa questão do frio. Por que dói mais no frio? Sou testemunha disso, nasci lá no Rio Grande do Sul, frio! Bateu o dedinho no inverno, quando a gente está querendo, não é terrível, dói o fio do cabelo. E a secretária esses dias falou, que eu não tenho dor nenhuma, mas parece que no frio surgiu algumas. Eu falei, vamos lá. Por que isso acontece? A gente tem, o principal mecanismo realmente é a parte da contratura dos músculos, né? Então no frio tende a fazer uma contratura dos músculos, eles ficam mais enrijecidos e com isso logo já tem uma dor na parte de tendões, ao longo da musculatura em si. Além disso, pensando em dores articulares que pioram no frio também, a gente fala de membrana sinovial que produz o líquido articular, de ácido hialurônico, essas coisas, eu acho que o público entende mais dessa forma, tende a ter uma menor produção. Então, tem uma maior, como se diz, uma menor atividade dessa membrana sinovial. E com isso, tende a ter mais dor articular também. Então, esses são os principais mecanismos vinculados à piora da dor no frio. E o orientado nesses casos, realmente, claro, o primeiro é fugir do frio, se for possível. Sim. Aquecer, né? Vim para Goiás, inclusive. Vim para Goiás. Eu fiz essa estratégia também. Eu morava em Curitiba há um tempo, depois eu vim para cá. E essa é a primeira estratégia. E a segunda, realmente, é atividade física, se alongar. Já que tanto a articulação quanto a parte da musculatura tende a ficar um pouco mais rígida e mais contraída, quando a gente se alonga, vai atenuando isso aí. E logo, a consequência é ter menos dor também. Como é que é o nome? Membrana? Sinovial. Sinovial. É ela que produz o colágeno, não é? Ela que produz, estimula. Vai ter gente querendo comprar isso aí. Não, eu vou comprar uma membrana dessa para poder, que agora falou colágeno, o povo tá... E o colágeno, ele também ajuda então a diminuir aqui a dor nas... Então, vou te contar um pouquinho mais sobre essa história do colágeno. Polêmico. Até hoje ainda não se descobriu a fórmula mágica de fazer um colágeno pela boca, ingerido, que seja injetável, fazer o mesmo efeito de um colágeno que existe naturalmente na nossa articulação. Esse é o grande desafio até da indústria farmacêutica. Hoje a gente sabe algumas formulações associando o colágeno hidrolisado e não hidrolisado que tem um efeito um pouco melhor. Mas ainda assim é um grande desafio pegar exatamente a mesma estrutura que a gente tem naturalmente. Então não é simplesmente pegar um colágeno qualquer da farmácia e achar que vai funcionar. Antigamente a gente usava muito, que até hoje ainda usa muito a condroitina também, que a gente sabe, teve alguns estudos mais recentes que mostraram que o uso de um mês usando condroitina, eu acho que o estudo não era nem um mês, era 6 meses usando condroitina, a pessoa melhora o suficiente para ela andar, dar um passo daqui até ali na porta, por exemplo, e passou. Então, qual seria o benefício de fazer essa suplementação para ter só esse ganho? Aí fica a pergunta, até que ponto vale a pena?
Então hoje a gente sabe, nível de dor articular, querer ganhar mais colágeno, mais ácido hialurônico, a melhor receita para isso é fazer atividade física e alongamento. Isso aí, sem dúvida nenhuma, você já vai estimular a produção. Temos outros mecanismos também, a gente chama de receptor de GLP-1, que tem muito na artrose de joelho, que está vinculado um pouquinho a alguns remédios de emagrecer, por exemplo, que também tem uma ação em artrose, mas isso é um pouquinho mais complexo. Mas a parte de colágeno, a dica fica, não fica suplementando aleatoriamente com os remedinhos que tem lá fácil na prateleira da farmácia. Veja sempre o que é ideal para você. Porque o suplemento, por mais que é algo natural, é algo exógeno que a gente fala, né? Algo que você vai colocar para dentro do corpo. E até que ponto tem realmente benefício? Isso tem que ser sempre ponderado. Então, olha, essa aí já fica como uma dica, né? Infelizmente o programa voou, nós vamos ter que chamar a doutora Monique de novo agora para a gente falar das outras coisas, que é tendinite, bursite, enxaqueca, dor nas quartos, nas cadeiras e outros utensílios domésticos, né? Conte comigo, pode. Mas lá no Instagram tem algumas dicas lá para seguir a senhora? Deixa um tchauzinho aqui para o nosso pessoal. Tem sim, pessoal, tem tanto o meu site, doutora Monique Ghilarducci, como o Instagram, está aí para vocês também, @doutora Monique G. Laureano. Por lá eu deixo algumas dicas, no site tem bastante artigos que eu mesmo escrevi para orientar vocês a entender um pouquinho mais desse mundo da dor e não negligenciar a dor. Toda dor, principalmente a dor crônica, ela tem tratamento e pode melhorar a sua qualidade de vida. Então não deixe isso para depois. Adiar a sua qualidade de vida é adiar a sua felicidade, não faz sentido. Muito obrigado pela sua presença. A gente vai com essa dica, hein? Vai no médico, às vezes é uma dorzinha aqui, ó, autocuidado é uma semana. Se não passou a dor, tem que ir no médico, ficar tomando anti-inflamatório, sei, 3 meses, 4 meses, 5 meses, isso, ó. Você pode pegar um probleminha bem pequenininho e transformar ele num problema enorme que vai te levar para o hospital. Então, cuide sim, vai lá, marca o médico e visita mesmo. Tira essa dor da sua vida, que a sua qualidade de vida vai melhorar e é muito. Um grande beijo e até o próximo programa.